Fomos ministrados por um pastor chamado Jair Pintor, hoje falecido. E ele atuou naquela noite com aquela classe de alunos sobre a vocação. E ele usou o texto de Mateus 11, 28, 29 e 30 para falar dessa peça tão conhecida no meio rural, especialmente aqueles que eram da roça antigo. Ele disse que Jesus tinha um jugo para dar para você, e nós cansados daquele dia e tendo que voltar depois 11 horas da noite para casa, aquela palavra martelou muito o nosso coração e ela persegue a minha vida desde essa data, quando esse texto revelou para mim a necessidade de aprender a caminhar com Jesus. Eu quero repartir com vocês o texto de Mateus 11, 28 a 30, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, e acompanhasse o texto bíblico, que nos diz o seguinte, Mateus 11, 28 a 30. Eu creio que dá para lermos juntos aqui, porque na tela será projetada, é apenas uma tela, vamos ler bem fortes. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Pai, a tua palavra nós declaramos que há poder e portanto que ela possa ser manifesta em nossos corações nesta noite, e o teu Espírito possa trazer todo o pensamento cativo ao senhorio de Jesus, e que a palavra possa entrar na nossa alma, no nosso espírito de forma tão profunda, e sejamos impactados, Senhor, por ela, pela ação do teu Espírito. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, amém. Essa tem sido a nossa série, Discípulos do Reino, série para o mês de agosto, porque nós queremos desafiar a igreja a pensar de uma forma mais intensa sobre a cultura do discipulado. Veja que no final do ministério de Jesus, lá no último capítulo de Mateus, vocês vão encontrar uma orientação final de Jesus. Sabe aquele recado final que você não quer que ninguém esqueça, ou que você quer que ninguém esqueça? Foi justamente esse texto de Mateus 28, versículo 18 a 19, porque ele aproximou dos seus discípulos e lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse versículo aqui é aquele recado final, que Jesus não quer que você esqueça. De tudo o que eu vivi, de tudo que eu ensinei, por favor, não esqueçam dessa missão, dessa tarefa precípua da igreja, que é ir fazer discípulos. Às vezes nós estamos muito perdidos com construir templos, nós estamos em fazer cultos, nós estamos voltados para a religião, nós estamos com tantas outras coisas, mas esquecemos dessa tarefa que é fazer discípulos. E o versículo 19, ele enfatiza uma coisa muito importante, porque normalmente a gente pensa que esse processo de discipulado é simplesmente uma classe. Você dá um conteúdo de 10, 12 matérias e a pessoa então foi discipulada, mas não é essa a proposta de Jesus, e a mensagem dessa noite é para que você entenda isso. Agora, o texto aí diz que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas, e aqui para mim parece muito com Provérbios 22, 6, porque lá diz, ensina a criança no caminho, não é ensina o caminho, e aqui não diz ensina todas as coisas, mas ensina a guardar, é diferente. Então Jesus quer que no processo de discipulado você caminhe com as pessoas, e essas pessoas continuem no processo da vida, caminhando contigo e aprendendo a viver como Jesus viveu. A ideia de discipulado, ela é bíblica. Nós encontramos isso, por exemplo, quando Moisés preparou o seu sucessor, Josué. Ele foi formado na liderança de Israel por causa de Moisés, o seu mestre. Nós encontramos Elias, que teve um sucessor chamado Eliseu, no ofício profético. E assim nós vamos olhar para toda a história. No Novo Testamento você vai encontrar Barnabé, que depois da conversão de Saulo, ele aproxima de Saulo e apresenta Saulo aos discípulos como que um mestre discipulando alguém para o início da fé cristã. Mas você vai encontrar Paulo depois, que entendeu esta mensagem, e ele vai discipular Timóteo como filho da fé, e vai formar esse homem como pastor de uma igreja.
porque ele escreve a carta a Timóteo. Também a gente encontra Áquila e Priscila, que eram crentes comuns, porque a ideia de crente, tem muita gente que pensa que tem crente que está mais perto de Deus e crente que está mais distante. Todos os cristãos têm o Espírito Santo e todos vocês estão próximos de Deus. Áquila e Priscila, crente comum, fazedor de tenda, eles um dia chegaram perto de um homem chamado Apolo e discipularam Apolo para que ele aprendesse algumas coisas que ele não havia assimilado ainda, e eles aproveitaram um talento de Apolo, um grande orador, para se tornar um discípulo de Jesus bem aplicado. Então, portanto, o discipulado não é simplesmente transmissão de conteúdo, mas formação de vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: discipulado não é transmissão de conteúdo, mas transformação de vida. Semana passada o pastor Alessandro trabalhou Todo Discípulo é Chamado, e aqui a ideia dele foi de mostrar a você sobre a dinâmica desse chamado, porque nasceu da autoridade de Jesus, que comissionou você, e você que passou a ser de seguidor a um enviado. E aí isso é a proposta: você vai seguir a Jesus, mas você vai andar do lado de Jesus, e daqui a pouco Jesus vai te enviar para proclamar, para pregar, para testemunhar. Mas ele também fez menção sobre a amplitude do chamado, porque ele alcança todas as pessoas, e o alvo é todas as nações, todas as etnias. Também disse sobre a geografia do chamado, porque ele vai atravessar todas as fronteiras: Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. E disse também sobre a essência do chamado, porque se manifesta em uma vida de vocação, de serviço e missão. Então, por isso que nós estamos trabalhando esta ênfase do discipulado. No texto que lemos hoje, de Mateus 11, 28 a 30, tem um contexto interessante, porque João Batista pegou os seus discípulos e disse: vá até Jesus e pergunta e atesta com ele se ele realmente é o Messias. E eles chegaram até Jesus, e Jesus estava exercendo o seu ministério, curando, pregando, e ele disse: vai lá e volta para João Batista, o que está acontecendo aqui? E eles assim o fizeram. Mas aí em Mateus 11, você vai encontrar que Jesus percebeu a incredulidade das cidades. Cafarnaum, Betsaida, onde o ministério dele foi exercido com muito poder e autoridade. Mas ele diz assim: ai de ti, porque se em Tiro e em Sidom tivesse acontecido os mesmos milagres em Betsaida, em Cafarnaum, eles teriam se convertido. Agora vocês são de coração duro. Então Jesus recrimina a incredulidade dessas cidades que experimentaram o poder de Deus. Mas o texto continua, porque ali Jesus faz um dos convites mais extraordinários das Escrituras, e o convite é dirigido às pessoas cansadas, desanimadas, sobrecarregadas com a opressão, talvez da religião, talvez do Império Romano, porque assim eles estavam, talvez dos problemas da vida, das contas a pagar, das dificuldades na família, qualquer outra situação de enfermidade, eu não sei qual seja, mas as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas. E na religião legalista também, porque os fariseus e os judeus escribas, eles colocaram um peso muito grande da lei que oprimia as pessoas. Então a religião era um peso, era um jugo muito grande. Então Jesus apresenta um contraste extraordinário também, porque enquanto os líderes religiosos impunham cargas pesadas da religião sobre as pessoas, Jesus oferece descanso. Enquanto a religião dizia: faça mais, Jesus dizia: vem a mim. Então Jesus utiliza essa imagem desse jugo, que é conhecida na roça. Carro de boi muitas vezes era utilizado por várias juntas de bois, 3 juntas de bois normalmente, um carro de boi que carregava muita carga para transportar. Essa peça de madeira colocada sobre o pescoço de 2 animais iguais, 2 bois, 2 jumentos, 2 cavalos, alguma coisa assim. Mas caminhar debaixo do jugo, Jesus traz um ensino sobre o que é o jugo, o que é a canga, e é isso que nós queremos explorar. Portanto, o nosso tema será: todo discípulo é aprendiz. A ideia de todo discípulo é aprendiz é que Jesus não está inventando um novo conceito de discipulado. Na verdade, ele absorveu ou capturou isso do conceito judaico do Talmide. Talmide era discípulo, Talmidim, discípulos. O que acontecia na religião judaica? Um rabino, ele se cercava de alguns alunos, que seriam seus discípulos,
e ele ensinava a Torá. Mas mais do que o conteúdo da Torá, dos ensinos da lei, esse rabino transmitia vida. Então esses discípulos que estavam aos pés do rabino, eles aprendiam não só a Torá, mas a vida, como ele fala, como ele vive. E ele então assimilava do seu rabino, os discípulos assimilavam do seu rabino todos os conceitos, mas também a transmissão e o compartilhar de vida. Jesus utiliza essa mesma metodologia, essa mesma pedagogia, porém com uma diferença. Porque no Talmide é o discípulo que escolhia o mestre, mas na ideia de Jesus é o mestre que escolhe os discípulos. Essa é a diferença entre Talmide e a relação de Jesus com seus discípulos. Mas ele utilizou isso que já era corrente comum, e esse ensino acontecia na convivência, porque o discípulo observava como o rabino orava, como ele tratava as pessoas, como ele interpretava as escrituras e como ele agia às dificuldades. Então um discípulo, como aprendiz, ele passa por 5 movimentos, e eu quero olhar para esses movimentos. Primeiro movimento, todo discípulo como aprendiz, ele responde ao convite de Cristo. Veja por quê. A Bíblia começa e termina com Deus chamando pessoas para perto de si. Um dos primeiros chamados das Escrituras Sagradas foi de Deus para Adão e Eva. Adão e Eva, onde vocês estão? Sai de trás das árvores. O que vocês estão fazendo aí? O que é que aconteceu com vocês? Então, um dos primeiros convites das Escrituras é esse: vem, sai de trás das árvores. Preciso ter um papo com vocês. Mas você vai olhar por todas as Escrituras, por exemplo, Isaías, o convite do Senhor através do profeta é: vinde e vamos arrazoar, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam como o escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve. Ainda que eles sejam como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se você quiser e você me ouvir, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Mas se você for rebelde e recusar, você vai ser devorado à espada. Um convite do Senhor. No mesmo profeta, ele também diz: vinde todos os que têm de sede, vinde às águas. Um convite para a salvação. Jesus, no início do seu ministério, chamou aqueles pescadores na beira do mar da Galileia: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. O convite para seguir. Vinde e vede, convite para conhecer. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, convite para saciar. E lá em Apocalipse, quem quiser, receba de graça a água da vida, vem comigo. Esse é o último convite da Bíblia lá em Apocalipse. Então o convite é para um relacionamento pessoal. Esta é a ideia do convite de Jesus. O verbo vinde é uma expressão de convocação imediata. Interessante que algumas pessoas, quando recebem o convite de Jesus, objetam, procrastinam. Não, eu vou seguir Jesus depois que eu melhorar a minha situação. Depois que eu me aposentar, eu vou me dedicar mais ao Senhor. E o vinde é uma ideia de algo imediato, uma expressão que convoca você: vem agora para mim. E a proposta não é venham para uma religião, a proposta não é venham para uma doutrina, a proposta não é venham para uma instituição, venham ao templo, não venham para Moisés. A proposta é: vem a mim. Jesus diz assim. Então o discipulado cristão começa com uma pessoa, com o convite dessa pessoa. Nenhum rabino da época dizia isso para os seus talmide: vinde a mim. Jesus foi ousado, e isto mostra e autentica a divindade de Jesus. Quem na história teve autoridade para dizer vem a mim? Buda não falou, Maomé também não, Mahatma Gandhi não disse, Confúcio também não, Moisés também não, Paulo e nem Pedro. Nenhum deles. Somente Jesus chama todas as pessoas para si. É um convite que somente Ele pode fazer. E o verbo vir pressupõe movimento. O discípulo deixa uma posição para aproximar-se de Cristo. Então não existe discipulado à distância. Não existe EAD do discipulado. O discipulado é in loco. O discipulado é um caminhar constante, perene, e até o final dessa vida. Porque o dia que você aceitar o jugo de Cristo, ele só vai terminar o dia que você deu o último suspiro. É essa a ideia. Quando o Senhor diz vinde a mim, é um convite pessoal, é um convite também universal, porque Ele diz todos os que estáis cansados. E é um convite gracioso, porque antes da resposta do homem seu,
o convite de Jesus existe. A iniciativa é dele, de vir até ele. Então todo discípulo é antes um chamado. Jesus chamou Pedro, chamou André, chamou Tiago, chamou João, chamou Mateus. Depois que eles responderam, o discipulado começou. Onde que você está nesse chamado de Jesus? Então o discípulo responde ao convite de Cristo. Mas o segundo movimento, nessa ideia de que todo discípulo é aprendiz, o discípulo entrega os seus fardos a Cristo. Há uma canção que cantávamos no passado: se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. A ideia é de que muitas vezes você está carregando um fardo, uma carga absurda, e você está vivendo no limite. Porque viver no limite é uma expressão que significa viver no máximo da própria capacidade, sem reservas físicas, sem reservas emocionais, mentais ou até mesmo espirituais. Alguém exausto pelo trabalho, abatido pelo sofrimento e consumido pelo esforço. As palavras cansadas ou cansados e sobrecarregados descrevem muito bem isso. Vive no limite quem vive constantemente cansado. Vive no limite quem perdeu a alegria de viver. Vive no limite quem carrega preocupações excessivas e se sente sobrecarregado física, emocional e espiritualmente. E nós vivemos uma geração de agenda muito lotada, de agenda cheia e de alma sobrecarregada. Os nossos calendários estão lotados, as mentes são aceleradas, corações inquietos. E o Augusto Cury fala da mente acelerada, do síndrome da mente acelerada, e a gente é assim. Bom, e a gente tem entrado muitas vezes sutilmente, porque quando você está tão avexado, você vai escutar uma mensagem, ela está tão lenta que você põe no ponto 2, para que aquilo seja mais rápido, e nós vivemos assim. Bom, pois bem, Jesus está dizendo assim: muito cuidado, porque vocês podem estar sobrecarregados e cansados. Wayne Cordeiro uma vez trabalhou um livro Andando com o Tanque Vazio. Ele mostrou que é importante você saber que tem coisas na sua vida que vão drenar as suas emoções, que vão consumir você, e o teu tanque emocional vai esvaziando e você vai entrar em colapso. Então quando acender uma luzinha no painel das suas emoções, você precisa ficar alerta. Então ele diz: antes de que isso aconteça, antes de que essa luz no painel da sua vida acenda, você precisa encher o seu tanque emocional, porque sempre vão existir coisas que drenarão você, e vai deixar você exaurido, exausto, sobrecarregado, cansado e oprimido, como outra tradução diz. Mas é exatamente para essas pessoas que Jesus estende os braços e diz: vem a mim, vocês todos que estão aí cansados, estressados, machucados, feridos, oprimidos, deprimidos, e eu vou aliviar vocês. E aqui entra o reconhecimento que o discípulo tem que ter da sua carência, da sua necessidade. No projeto de AA, Alcoólicos Anônimos, uma coisa básica para quem quer tratamento é reconhecer que ele é viciado, é reconhecer que ele precisa de ajuda. E essa pessoa que está sobrecarregada, estressada, cansada, deprimida, tudo que o Senhor Jesus descreve aqui, você precisa reconhecer o seu estado ruim. Então o discípulo não chega até Cristo porque ele é forte, ele chega porque reconhece a sua fragilidade e que está cansado. E é nesse lugar de fraqueza que a graça de Cristo encontra. Porque quando eu sou fraco, diz o apóstolo, aí que eu sou forte. O discípulo começa quando você reconhece que não consegue carregar sozinho, tocar a vida sem o jugo do mestre, sem a presença dele ao seu lado. Então quando você grita por socorro, quando você pede ajuda, quando você recorre ao auxílio divino, então você está no caminho do discipulado, porque o discipulado não começa pelo mérito pessoal, mas pela graça. O discípulo se estabelece quando reconhece a necessidade de Jesus. E aí ele vem com essa graça do alívio. Eu vos aliviarei. A palavra aliviar, anapau, é uma palavra grega que significa dar descanso, restaurar as forças, fazer cessar o desgaste, trazer refrigério, permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho a fim de recuperar as suas energias, de reanimar, manter-se quieto, expectativa calma e paciente. E aqui Jesus não promete resolver o problema, mas ele promete restaurar a pessoa. Eu gosto muito do Salmo 94, 19, quando o salmista diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. Então ele está falando das tensões da vida, as preocupações e os problemas. As tuas consolações me alegram a alma. Se eu fosse montar um gráfico, eu imaginaria assim, numa gangorra, uma balança, vem os cuidados de um lado e a sua gangorra afunda.
E o que você pediria? Senhor, tira os cuidados. Se ele fizesse isso, a tua gangorra ficaria equilibrada. Mas quando vem os cuidados, as preocupações, que ele diz, manda as consolações e equilibra. Ele não tira os cuidados, os problemas, as tensões, porque sempre vão existir, mas ele manda as consolações. Eis que estou convosco todos os dias. Vai passar pelas dificuldades, pelas lutas, mas ele está presente. Ele caminha com você no jugo. E essa é a promessa de Jesus: eu vos aliviarei. É um descanso que alcança a alma. O verdadeiro descanso não é encontrado na ausência de problemas, mas na presença de Jesus. Grave isso. O verdadeiro descanso não é a ausência de problemas, mas é a presença de Jesus que vai te trazer o alívio. Terceiro movimento: todo discípulo é aprendiz quando o discípulo toma sobre si o jugo de Cristo. Aqui a gente tem uma mudança importante no texto, porque ele sai do alívio para o compromisso. E é muito importante você entender essa dinâmica da vida, porque é aquela linguagem que nós já trabalhamos aqui: ônus e bônus. O alívio é o bônus, o compromisso é o ônus. A vida é assim. Então Jesus trouxe o alívio, descansou sua alma, legal. Agora, meu amigo, caminha do meu lado. E aí entra o jugo e a canga, porque ele diz: tomem sobre vós o meu jugo. Metaforicamente, o jugo representa qualquer autoridade que governa a sua vida, sobre a qual você vive. O jugo é a direção que você segue. O jugo é a influência que molda o seu caráter. Então aqui tem N coisas que podem ser o seu jugo. Representa qualquer carga ou sujeição. Pode ser uma sociedade comercial, é um jugo. Pode ser um casamento, pode ser uma religião, pode ser o governo, pode ser lei impostas. E interessante que alguns anos atrás um produtor rural me informou dessa ilustração que eu vou dar agora. Disse que na fazenda dele tinha um cachorro marrom que comia os frangos da sua propriedade rural. E ele então teve uma sacada, porque se tivesse galinha, frango no meio do quintal, ele ia lá, trucidava, comia, e às vezes eu matava e não comia, mas ele perseguia e trazia uma falta de paz no galinheiro, naquele lugar, naquele ambiente. O que ele fez? Pegou, atrelou, isso aí é um jugo, o cachorro marrom com o cachorro preto ali. E o que aconteceu? Esse preto não comia frango. Então todas as vezes que o cachorro marrom ia correr atrás do frango para comer, o preto segurava. E assim ele aprendeu a deixar de comer os frangos da fazenda. O duro é quando o preto vai comer junto o frango com... Mas a pedagogia foi essa. E essa é a ideia similar do jugo que queríamos que você assimilasse hoje. Porque existem alguns possíveis jugos. O jugo da escravidão. Porque o Senhor diz que lá no Egito Ele tirou o povo, os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Egito era um jugo. Isaías 58:6 fala do jugo da opressão. Mateus 23 fala do jugo do legalismo. Também Salomão impôs pesados tributos ao povo, mas o seu filho Robão prometeu aumentar ainda mais esse peso. Isso é jugo. E foi pedido para aliviar o jugo. Então tributação, política errada, corrupção é jugo. E o jugo das preocupações deste mundo é um jugo moderno que também escraviza, porque muitos vivem dominados pela ansiedade, pelo sucesso, pelo dinheiro, pela carreira, pelo reconhecimento e desempenho, sem pensar nos jugos emocionais que muitas vezes são pesados sobre você. Muita gente carregando culpa por situações não tratadas na sua história. Muita gente com medo que paralisa, é um jugo. Muita gente com ansiedade que rouba o presente. A pessoa não consegue viver o etnal, o momento agora. E o jugo da necessidade de agradar a todos, isso é um jugo. Tem muita gente que é assim. O jugo do perfeccionismo, o jugo da comparação, e nunca permite estar satisfeita, a pessoa satisfeita. O jugo do ressentimento, que mantém a pessoa presa ao passado, sempre ressentindo, lembrando e o que aconteceu no passado. Você não conhece a minha história, pá, isso é jugo. Jugo da depressão, que imobiliza pessoas, sem pensar na autocobrança, que diz: você nunca é suficiente. Aqui eu me recordo, uma vez Deus ministrou meu coração. Estava numa fazenda retirada em Campo Grande, e uma canção que dizia assim: Deus é o bastante. E foi isso que tranquilizou o meu coração. Só isso basta. Então, e o pior de todos esses é o jugo do pecado.
Porque é o domínio que o pecado exerce sobre o ser humano, escravizando a nossa vontade, escravizando e deformando o nosso caráter e afastando você da comunhão com Deus. O jugo do pecado é terrível. O pecado produz culpa e vergonha. O pecado promete prazer, mas entrega destruição. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado impede a verdadeira liberdade. E o pecado exige cada vez mais e nunca satisfaz. Olha o buraco que você já entrou, que aqui está nessa noite. Deus está revelando ao seu coração. É insaciável. Rompa com isso. Esse é o jugo do pecado. E Jesus troca o jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Vamos abandonar esse jugo que você tem levado e carregado. Tomar significa levantar sobre si, tomar sobre si. Carregar voluntariamente, não é um jugo imposto, é um jugo oferecido. E ele convida o discípulo a trocar. Traz esse jugo que você está carregando, eu vou te dar um outro, mais leve e mais suave. Então tomar o jugo de Cristo é reconhecer o senhorio dele sobre a nossa vida. É uma rendição voluntária à autoridade de Jesus. Lembrei-me de um indiano, pastor Samuel Kamaleson. Ele pregou para pastores em Água de Lindóia há uns 25 anos atrás. Ele subia no púlpito descalço. E ele dizia assim: o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E ele mostrava dessa dependência, a sujeição à autoridade, ao senhorio de Jesus. Vocês cantaram aqui com muita propriedade, com muita graça de Deus. Há poder no nome de Jesus. É esse jugo que faz você saltar muralhas, como Davi diz. Ele adestra as minhas mãos para a peleja, contigo saltarei muralhas. É este jugo de Jesus que te conduz à liberdade. Parece até um pouco contraditório, porque como é que um jugo me traz liberdade? Porque enquanto os jugos outros escravizam, Cristo quebra o jugo da culpa, do pecado, da religiosidade, para colocar sobre você um jugo marcado pelo amor, pela graça, pelo perdão e pela comunhão. E o jugo dele não destrói a vida, ele direciona. É tão lindo. Estava agora há pouco, tem um pessoal de Libras ali, e que coisa linda. Tem uma moça que está sentada ali agora, e ela comunica aí para ela, Nicole, o que eu estou dizendo. Ela veio: pastor, nós tivemos uma meia vigília na sexta-feira, e a pastora Néia foi lá orar com ela, ela estava com a mão inchada, e ela veio dizer aqui: olha, está tudo curado. O que é isso? O Senhor ministra, o Senhor faz, ela é testemunha, você pode perguntar, e eles vieram falar para mim antes do culto. Então, o jugo de Cristo traz nova orientação, traz nova direção para você. É essa mesma disposição quando você diz: estou seguindo para um lugar mais alto. Já quebrei todos esses vínculos com o meu passado. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É como Paulo escreveu à igreja de Corinto: vocês saibam que não vão entrar nos céus os mentirosos, os homossexuais, os adúlteros. Ele lista os ladrões, os roubadores. Ele faz uma lista de pecados. Vocês não vão entrar no reino dos céus, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, e vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus. Eu quebrei todos os meus vínculos com o passado. Na igreja de Corinto tinha esse monte de gente que foi tudo isso que ele descreveu. Mas o jugo foi quebrado, porque Jesus faz isso na sua vida. O jugo do mundo escraviza, oprime, produz culpa, exige perfeição, afasta de Deus e conduz à morte. Mas o jugo de Cristo, ele liberta, ele sustenta, produz graça, concede perdão, aproxima de Deus e conduz a vida. E a vida exuberante, a vida abundante que só o Senhor Jesus pode te dar. Todo discípulo é aprendiz. Primeiro, porque ele responde ao convite de Cristo. Segundo, porque ele entrega os fardos a Cristo. Terceiro, porque ele toma sobre si o jugo de Cristo. Mas em quarto lugar, o discípulo aprende com Cristo. E aqui eu quero lembrar do jugo, porque o Jair Pintor, aquele professor de 1985 que estava na nossa sala, ele disse o seguinte: vocês sabem como é que ensina um animal a andar debaixo do jugo? Você tem que pegar um animal experiente e colocar com um animal novo que ainda não andou sobre o jugo.
E esse experiente aqui vai ajudar aquele do lado de lá a caminhar, a aprender a andar no jugo. Porque esse experiente aqui vai dar a cadência, ele vai dar a direção, ele vai segurar, ele vai dar força, e ele vai ensinando aquele que está de lá. E o que Jesus quis ensinar, na verdade é o seguinte, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim. Quem é o manso e quem que é o chucro? Jesus, por tabela, com luva de pelica, diz assim: eu sou o manso e vocês são esse aqui. E vocês precisam aprender a andar comigo. E curiosamente, no meio rural, se um animal anda debaixo de uma canga, depois que você tira essa trela deles, eles vão descansar, não vão puxar o carro, o que acontece? Eles continuam andando juntos. Eles estão sempre juntos. Mas no processo de aprendizagem, aqui, aquele boi novato dá muito trabalho para esse. Ele não está conformado com aquela coisa na cacunda dele. Ele quer sair para lá e ele judia muito. E é isso que você faz com Jesus na sua vida. Mas Jesus tem uma paciência incrível. Esse boi manso que é aqui identificado, aprendam de mim. Ele está falando sobre isso. Uma coisa curiosa, tem 3 destaques aqui. Queria falar do aprender, do caráter de Jesus, que é o mestre, e falar também do processo de ensino e aprendizagem. Pense comigo sobre o aprendiz, o boi chucro, o boi novo. O verbo aqui, mantano, significa aprender continuamente, adquirir conhecimento pela convivência, pela prática, pela experiência. Nos processos corporativos, eu já aprendi isso. Às vezes você ensina uma coisa, mas tem algo que você tem que aprender fazendo. É mais ou menos essa ideia do aprender fazendo. Agora, o professor, primeiro ele mostra para você como faz. Depois, ele faz junto com você. E terceira fase, você faz e ele observa. É mais ou menos esta a linguagem do Senhor Jesus como aprendiz. Então, esse mantano, esse aprendiz, ele vai adquirir o conhecimento pela convivência. Agora, o verbo mantano, que é aprender, tem a mesma raiz da palavra discípulo, que é matetes, mate. E esta ideia, então, há uma conexão entre discípulo e aprendiz. Então o discipulado não é um curso que termina, já discipulei. É uma caminhada que dura a vida toda. O verdadeiro discípulo nunca para de crescer. O verbo aprender está ligado a uma caminhada contínua. Enquanto o discípulo anda com Cristo, ele aprende de Cristo. Mas aprende de quem? Do mestre. E aí ele diz: eu sou manso e humilde. Quando Jesus diz sou manso e humilde, nós estamos tratando do caráter do mestre. Queridos, nós temos vivido dias em que pessoas não têm sido bons exemplos para nós. E o Senhor quer levantar uma geração que aqui está presente, pessoas de integridade, pessoas de equidade, pessoas de palavra, pessoas de hombridade, de honestidade, pessoas que não mentem, pessoas que têm uma vida limpa, pessoas que dão bom testemunho aí fora. É esse tipo de gente que o Senhor quer levantar. E aqui ele diz: eu sou manso e humilde. A palavra manso significa força sob controle, gentileza, suavidade. E a palavra humildade ou humilde, que não se levanta muito do chão. É esta a ideia do humilde. É uma pessoa de grau baixo, aquele que não vive para exaltar a si mesmo, aquele que serve e se mostra totalmente dependente do Pai. Estamos num ano político, e eu queria que você já começasse a orar por todo esse processo. Senhor, nos revela pessoas que têm um coração servo. Porque a gente tem visto muitas pessoas se levantando para servir a si mesmas, para beneficiar sua família, para beneficiar sua propriedade, para adquirir riquezas para si, para colocar os seus comandados em vários postos da sociedade e para... Senhor, nos ajude a escolher pessoas com integridade, pessoas que têm um coração para servir a comunidade. Me recordo há muitos anos atrás que uma pessoa, um vereador da cidade, falou: pastor, eu estou me candidatando a vereador e eu queria saber o que vocês precisam da igreja. Eu falei: meu irmão, o que a gente quer como igreja é que vocês governem bem a cidade. Isso já basta, que o executivo governe bem e vocês façam cumprir todas essas coisas. Não tem que beneficiar ninguém. Nós queremos que essa cidade seja bem governada. Então o discipulado passa a ser efetivo quando você começa a parecer com Jesus. Não é apenas ensinar princípios bíblicos. O discipulado alcança o coração antes de alcançar o comportamento. E o discípulo é transformado de dentro para fora. É esta moldagem que o Senhor quer fazer. Jesus diz: humilde de coração,
aprendam de mim. E a ferramenta pedagógica é andar debaixo do jugo. Nós cantávamos há muito tempo atrás: mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, ter a sua compaixão, seu amor e mansidão. Mais de Cristo, aprender dele, da sua mansidão. E nós vamos aprender o ritmo, a direção, o caminho, a força, o comando e a maneira correta de caminhar. Ele nos convida a colocar o seu jugo e aprender com ele. Ele sustenta o peso, coisa que o boi manso faz. Ele orienta a força e ele dita o ritmo. Jesus não diz: venham para mim para uma aula. Ele diz: venham a mim. Vinde a mim e tomem sobre vocês o jugo. E por fim, o quinto movimento, o discípulo que é aprendiz, é que ele encontra descanso em Cristo Jesus. O verbo achareis, descanso, que é isso que está no versículo, significa encontrar depois de procurar. Porque a ideia de achar, para muitas pessoas, estão andando na rua: achei. Não é essa a ideia. O verbo achar é aqui alguma pessoa que procura. E Jesus ensina isso: pedir e dar-se-vos-á. Buscai, batei e abrir-se-vos-á. Buscai. Então a ideia é de alguém diligente, intencionalmente, que sai à procura. Então ele diz: vocês vão achar. E vocês, ele não diz receberão descanso imediatamente. Ele diz: achareis. É algo descoberto na experiência do caminhar. Então o descanso não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade experimentada diariamente para quem anda com Jesus. Descanso para a alma. O que nós queremos dizer aqui? Porque a alma mencionada aqui é a psique, que é o centro das nossas emoções, vontade, intelecto, consciência, sentimentos, lugar dos desejos, das afeições e das aversões. Tem pessoas que descansam o corpo, e é bom. Queridos, aproveita o seu Shabat. O dia do Senhor, domingo, é o Shabat, é o descanso. Dorma bem, coma gostoso, curta a sua família, prepara a mesa e faça do dia do Senhor, o seu Shabat, um dia em que Deus tem prioridade na sua família, na sua casa. Porque tem muita gente que usa o Shabat para si mesmo, mas lembra do dia do sábado para o guardar e para o santificar. Santificar é dedicar para a glória dele. Não sei como você faz e como você usa o seu domingo, mas é para o seu descanso, é o Shabat, mas é para santificar, é para exaltar o Senhor. Então eu nunca abri mão disso. Aprendi na minha família, do meu pai, rabino, meu rabi, meu mestre. Nunca, domingo é dia do Senhor. Durante toda a minha história, vou fazer 61 anos, todos os domingos eu entendi que é o Shabat, é o dia de descanso, mas é o dia de santificar para o Senhor. Culto, prioridade. Vocês colocam tantas coisas como prioridade no domingo. É o seu time, é o churrasco com a família, é a viagem, é a fazenda, é o sítio. Tudo são coisas permitidas fazerem, mas nunca pode ser a sua prioridade. A santificação ao Senhor nesse descanso. Caminhar com Jesus é entrar no spa divino. Refrigério para a alma. Vocês vão sair daqui com essas canções que vocês acabaram de ouvir. A presença de Deus manifesta. Escutei de uma pessoa sexta-feira, falou: pastor, a presença de Deus estava tão palpável na nossa meia vigília. Eu falei: é isso mesmo, foi uma das vigílias com uma forte presença do Senhor. Porque Jesus faz isso. Ele traz descanso para a alma. Nós cantamos uma música antiga que dizia assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Mas é uma canção antiga que diz assim: alma cansada, não desesperes, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, vem para o spa divino, que é isso que o Senhor quer dar para você. Muito cuidado. Você pode estar carregando pesos que Jesus nunca planejou para que você carregasse sozinho, porque Ele diz: o meu jugo é, e o meu fardo é. O jugo fala da ligação que você tem com Cristo, mas o fardo é a carga, o fardo é o peso.
O que então podemos tirar disso? Quem está unido no jugo com Cristo continua tendo responsabilidades que são os pesos e as cargas, mas agora ele não as carrega sozinho. O jugo de Cristo é suave porque ele caminha conosco. E a palavra suave é agradável, apropriada, fácil de suportar. Jesus não está dizendo que na vida cristã não terá carga, nem dificuldades. Ele está dizendo que o jugo não oprime, e um jugo sustentado pela graça. Então o segredo da vida não é viver sem fardos, mas carregar cada fardo ligado ao jugo de Cristo. Aí sim, dá para encarar. O descanso prometido não está no fim da nossa jornada, mas durante a caminhada na companhia do Mestre. Vou lembrar aqui de Myles Munroe, que foi um pregador hondurenho, e ele vinha muito no Brasil, nas Adonepes daqui. Eu li um livro dele, Em Busca da Liberdade, há muitos anos atrás, e me chamou muita atenção, porque ele pegou o texto de Filipenses 4, que diz que o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se fez homem, e foi até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e o colocou acima de todo nome. É isto, mas essa expressão ele usou, a si mesmo se esvaziou. E a mensagem que ele transmitiu é a seguinte: morra vazio. Diga para a pessoa que está só, se tiver coragem, morra vazio. Vocês vão entender o que é isso. O que é morrer vazio? Tudo o que o Pai tinha para realizar através de Jesus foi realizado. Quando ele não tinha mais nada para realizar, quando estava vazio, aí ele morreu. Que é a sugestão aqui? Tudo que Deus tiver para realizar na minha vida, enquanto tiver coisas para realizar, que eu possa fazer. O dia que não tiver mais nada, morra. É esta a ideia, morra vazio. Então, o segredo não é viver sem fardos, mas carregar cada fardo ligado ao jugo de Cristo. 40 anos se passaram daquela noite de 1985 e eu continuo aprendendo. A pergunta então não é apenas, você é discípulo de Jesus? Mas você ainda está aprendendo com Jesus? E muito, tem muita coisa para aprender. E a pergunta para você, meu irmão, minha irmã, você que veio aqui neste lugar e Deus te enviou nesta noite para estar ouvindo o que você está ouvindo aqui hoje: quem tem determinado o ritmo da sua vida? Quais são os fardos que você insiste em carregar sozinho? Que jugo tem dirigido as suas escolhas? E o seu caráter está cada vez mais parecido com o de Jesus? Quando as pessoas olham para você e falam: nossa, que lindo o que Jesus está fazendo na vida dele. Vinde a mim, traga a Cristo aquilo que tem sobrecarregado. Aprenda com Jesus a mansidão, a humildade, o ritmo, a maneira dele viver. E que as pessoas não vejam em você apenas alguém que conhece a Jesus, mas alguém que se parece cada vez mais com Jesus, porque você está num processo constante de aprendizado. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Há uma canção que nos fala desse lugar onde a gente precisa estar. Eu quero estar sempre do lado de Jesus. Vamos fazer desta canção uma oração, se você quer andar debaixo do jugo do Senhor Jesus. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa, e envolto em tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, eu só quero estar
onde está, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Obrigado, Jesus, por esse convite que para alguns aqui foi feito há muitos anos atrás, e eles, reconhecendo a necessidade, disse sim, e aceitaram teu jugo e estão caminhando com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem um caráter. Obrigado, Senhor, pelo convite que o Senhor faz aqui nesta noite. Talvez tenha gente aqui que precisa do toque do Senhor, gente que aqui nesta noite está cansada, se sente oprimida, desesperançada, e querem aceitar esse jugo e aprender com Jesus. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dEle. Pai, que pessoas aqui hoje digam sim, eu quero trocar o meu jugo, estou cansado do jugo emocional, o jugo da minha história, o jugo da escravidão, o jugo do pecado, o jugo da religião. Eu quero caminhar com Jesus e ter o alívio para minha alma, experimentar o jugo suave e o fardo leve que Ele tem para mim. Que seja assim, Pai, que todos nós sejamos dispostos a caminhar com Jesus e também a caminhar com outras pessoas, discipulando, ensinando, compartilhando vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar.